Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma semana começando, né? Ontem foi feriado, não tivemos aula e retornamos hoje então. A nossa semana se inicia com aula de matemática, tá bem? Porque esta semana nós teremos apenas 3 dias, né? De aula. Terça, hoje, quarta e sexta, porque quinta é feriado, dia dos professores. Então, a professora vai fazer 2 dias de aula de matemática e um com língua portuguesa. Essa semana eu vou inverter um pouco, certo? Então, vamos lá. Pegue o nosso material, o EMAI, abram-no na página 16. Nós vamos dar continuidade às nossas atividades com a atividade 18.3, tá bom? E o que é que ela nos propõe? Bom, antes de iniciarmos então, vamos voltar a um pouco que nós estávamos estudando. Nós estávamos estudando as divisões, né? Ó, lá na página 15, lembram-se que nós estávamos dividindo por 2, depois por 4 e depois por 8. E o que é que nós vimos que nós precisamos fazer para achar o resultado, né, dessas divisões? Então, por 2. Então, a gente está lá dividindo por 2, ou seja, achar a metade, né? Tá bom, achou a metade. E aí, o que nós fazemos depois que achamos a metade? Queremos dividir por 4. Eu vou pegar e dividir mais uma vez na metade, né? Ou seja, por 2. Aí, então, eu vou ter uma divisão, o resultado de uma divisão por 4, certo? E agora por 8. Então, nós pegamos aquilo que dividimos por 4, lá, e mais uma vez dividimos na metade. Aí, nós teremos uma divisão por 8. Lembram-se disso? Né? Que nós fizemos com o número de alunos da nossa turma. Foi a atividade anterior. E neste assunto é que nós continuamos, tá bem? E hoje nós vamos usar um instrumento que vai nos auxiliar nessa atividade, que é a calculadora. Vocês podem pegar a calculadora do celular ou quem tiver uma calculadora convencional mesmo, né? A Pro vai pegar essa daqui, tá? Eu já mostrei para vocês em outras aulas, que é uma calculadora científica, além das atividades, das funções normais que uma calculadora tem, essa aqui tem outras a mais, né? Que nós não vamos usar no momento. Então, você liga a sua calculadora, o meu é nesse aqui, ó, no on, né? A de vocês também é no on. Ligamos, tá? E vamos lá então ver qual é a proposta. Número 1. Dona Silvia pediu a seus alunos que completassem um quadro e que observassem possíveis curiosidades. Então, nós temos lá, né, uma tabela, podemos dizer, né? Uma tabela com 4 colunas. Então, o que nós temos na primeira coluna? Os números propostos, né? Nós temos lá o 16, 32, 48, 64, 80, 96 e o 112, tá bem? E na segunda coluna, dividir por 2. Então, nós vamos dividir por 2, o 16. Dividir por 4, o 16. Dividir por 8, o 16. Então, todos os números que estão aqui na primeira coluna, nós vamos dividi-lo 3 vezes. Primeiro por 2, depois por 4 e depois por 8. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, você vai pegar a sua calculadora, ligou lá no botãozinho on. Então, você vai pegar 16, marca lá, ó, 16. Cadê o sinal de dividir? Ó, o sinal de dividir na calculadora é este aqui. Estão vendo? Então, ó, dividido por 2 igual. Olha lá. O meu é 8, tá?
Não é 80, é 8, porque tem um pontinho entre o 8 e o 0. Então, 8. Então, você vai marcar lá, 8. E agora por 4, aí você apaga, vai lá de novo. Ó, já coloquei no on de novo. Então, agora é 16 dividido por 4, igual 4, tá? Então, marcamos lá na nossa tabela por 4. Agora por 8, 16 por 8, limpa, né? Lá, então vai, 16 dividido por 8, deu quanto? 2. Então, eu marco 2, tá bem? E assim vocês vão fazer agora, tá? A Pro fez a primeira linha, que é do 16, e vocês farão todo o resto agora, tá bom? A Pro vai dar um tempinho e aí vocês vão fazer. Depois a gente volta e só confirma. E aí, fizeram as divisões? Vamos conferir então? Então, 32 dividido por 2, 16, por 4, 8 e por 8, 4. 48 dividido por 2, 24. 48 dividido por 4, 12. 48 dividido por 8, 6. 64 dividido por 2, 32. Por 4, 16. E por 8, 8. 80 dividido por 2, 40. Por 4, 20. E por 8, 10. 96 dividido por 2 dá 48. 96 dividido por 4, 24. E 96 dividido por 8, 12. E o último, 112 dividido por 2, dá 56. 112 dividido por 4, 28. E 112 dividido por 8, 14. Correto? Está tudo certinho? Tá igual? A de vocês está igual a da Pro? Então, vamos seguir. Letra A. O que há em comum, ou seja, o que há igual, né? Entre os números da coluna amarela em relação aos registrados na mesma linha na coluna azul. Então, nós vamos trabalhar só com essas duas colunas aqui, tá? A amarela e a azul. O que é que elas têm em comum? Essa que é a pergunta, que elas têm igual, né? Vejam lá, ó, 4, aqui é 8. 8, aqui é 16. 12, aqui é 24. 16, aqui é 32. 20, 40. 24, aqui é 48. 28, aqui é 56. Então, qual é a relação que a gente observa entre esta coluna amarela e a azul? Qual é a relação que vocês percebem existente aí? O que o 4 é do 8, né? Ou o que o 8 é do 4? Qual a relação que tem entre esses dois números aí? Tá? Quem descobrir, vai descobrir em todos os outros números, certo? Já pensaram em um pouquinho? Qual é a relação existente entre essas duas colunas, entre os números da mesma linha? Então, vamos lá, ó. O que o 4 é do 8? É a metade, né? É a metade, porque 4 mais 4, 8. Então, o que é metade? Duas partes iguais. Então, se nós dividirmos o 8, né, por 2, vai dar o quê? Vai dar 4. E se eu dividir 16 por 2? Aproveita que vocês estão com a calculadora, ó. 16 por 2, vamos lá. 16, deixa eu pegar aqui assim, é mais fácil. 16 dividido
por 2, ou seja, eu quero achar a metade de 16, por isso que eu divido por 2, porque metade são duas partes iguais. Então, qual é a metade de 16? Ponho lá, sinalzinho de igual, ó. Igual, olha lá, 8. Então, bateu aqui, estão vendo? Então, o que os números da coluna amarela são da coluna azul? São a metade, tá? E eu posso dizer também que os números da coluna azul são o dobro da coluna amarela, não é isso? Muito bem, então vamos responder. Então, o que é em comum entre os números da coluna amarela em relação aos registrados na mesma linha da coluna azul? Os números da coluna amarela, os números são a metade eu vou colocar dos anteriores, tá? Os anteriores quer dizer esses aqui, ó, o da coluninha azul. Tá bom? Senão não vai caber aqui na linha. Mas dá para entender, né? Que são os da coluna azul. Então, os números da coluna amarela são a metade dos anteriores, tá? O que são os anteriores? Que estão aqui antes, né? Anteriores. Certo, crianças? Muito bem. Letra B. O que há em comum entre os números da coluna verde em relação aos registrados na mesma linha na coluna amarela? Agora, a relação que nós vamos perceber aqui desta coluna com a coluna amarela. Então, vejam só. Na coluna azul, né, quando eu dividi por 8, então eu tenho, ó, 2, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 8, 6, aqui eu tenho 12, 8, aqui eu tenho 16, 10, 20, 12, 24, 14, 28. Então, qual é a relação que está aqui entre os números da coluna verde com os da coluna amarela? Então, vamos perceber, né? Vamos olhar lá. O que o 2 é do 4? O que o 4 é do 8, 6 do 12, o 8 do 16, o 10 do 20, o 12 do 24 e o 14 do 28? Quem respondeu? Ah, é a metade. Muito bem. É essa relação que está estabelecida aí, que os números da coluna verde são também a metade do número anterior. Olha lá, né? Como que eu sei? Porque eu já tenho de memória que 2 mais 2, 4, certo? Ó, duas, ó, olha lá, ó, 2 mais 2. Então, eu tenho a metade, né? Ó, metade, duas partes iguais. 2 mais 2, 4. Me dá lá o inteiro, né? Que é o 4. E assim também acontece com todos os outros. Vamos pegar aqui, ó, o 24, por exemplo. Então, será que o 12 é a metade mesmo do 24? Então, como que eu faço para saber? Eu pego 24 e divido por 2. Por que eu divido por 2? Porque metade quer dizer divisão por 2, duas partes iguais. Então, vamos lá. Né? Vou limpar minha calculadora aqui, a Pro já limpou aqui, ó, com esse AC. E vamos lá então, tirar a nossa dúvida. 24, deixei lá, ó, dividido ao sinalzinho da divisão, dividido por 2, igual. Olha lá, 12, confirmou. Então, é essa a relação que se estabelece entre os números da coluna verde com a coluna amarela, que eles também são a metade do número anterior. Então, o que há em comum, né? Então, os números da coluna verde
são a metade dos anteriores, que no caso são os amarelos, tá? Da coluna amarela, anteriores. Olha lá, dos anteriores. Letra C. Como podemos dividir por 4 mentalmente? Então, sem usar calculadora, né? Pode usar os dedos, mas sem usar papel e lápis. Então, como que a gente pode usar só usando o pensamento, né? Então, vejam só. Quando nós tínhamos o 16 aqui, nós dividimos por 2. Então, nós primeiros achamos a metade, certo? A hora que a gente foi dividir por 4, nós achamos a metade de quem? Do resultado anterior. Não é isso? Então, como que eu posso dividir um número por 4 usando somente? Então, é dividi-lo por 2 duas vezes. Ou achar a metade desse número duas vezes, né? Então, primeiro você acha a metade e depois o resultado que der você acha a metade novamente. Ah lá, ó. Então, quanto é 16 dividido por 4? É a mesma coisa que você dividir, achar a metade do 16 primeiro e depois achar a metade novamente. Aí você já dividiu por 4, certo? Então, como podemos dividir por 4 mentalmente? Achar a metade de um número duas vezes. Ou dividi-lo por 2 duas vezes, né? Porque achar a metade é a mesma coisa que você dividir por 2, certo? Então, achar a metade de um número duas vezes. Primeira vez, segunda vez, tá bom? Agora vamos para a última questão. E como podemos dividir por 8 mentalmente? Bom, se por 4 eu dividi duas vezes, ou achei a metade duas vezes, então por 8, quantas vezes nós vamos fazer isso? Achar a metade ou dividir por 2? 3 vezes, né? Então, ó, vejam aqui, ó, o exemplo do 64. Peguei aleatoriamente, né? Ó, o 64. Então, como que eu posso achar a divisão de 64 por 8 mentalmente, sem usar a calculadora? Então, primeiro eu vou achar metade dele uma vez. Depois desse resultado, eu acho a metade, que é 16. E qual que é a metade de 16? 8. Pronto. Então, o fato de você achar a metade 3 vezes de um número é a mesma coisa que você dividi-lo por 8, tá? O resultado vai ser uma divisão por 8. Correto, crianças? Então, vamos lá. Achar a metade, né, de um número, olha aqui, de um número 3 vezes. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, compreendido. E o próximo vídeo é a tarefa, tá bom?